As raças que não podiam voar sem o uso de feitiços ou itens mágicos não conseguiam adquirir a habilidade voo em alta velocidade. Conteúdo patrocinado. Em outras palavras, era uma habilidade que só poderia ser adquirida por raças com asas, como draconis arpias, e raças com habilidade de voar, como vampiros. Vandaliel adquiriu essa habilidade por meio de seus fragmentos do Rei Demônio e familiares do Rei Demônio. Foi assim que a batalha contra os Krakens voadores, que se presumia ser o rank 11, foi feroz. O lado de Vandaliel, incluindo Borcos, Bonman e Mikael, era mais alto em rank, mas os Flying Krakens tinham a vantagem de números e habilidade, resistência física, bem como uma enorme quantidade de vitalidade base. No entanto, com Darcia e Borcos se engajando em combate de curta distância, Bonman e Mikael lutando de médio alcance, e Privel e Higiena fornecendo apoio pelas costas, eles foram capazes de derrotar os Krakens voadores. Os Krakens voadores restantes fugiram e a batalha acabou. Vandaliel estava no convés de 4, preparando habilmente uma massa com uma substância viscosa que parecia pura escuridão liquefeita. Ele adquiriu a habilidade voo em alta velocidade e, devido aos pontos de experiência que ganhou ao derrotar um enxame de inimigos tão poderosos que um único deles aparecendo como o chefe da masmorra de uma masmorra de classe A, seria uma catástrofe catastrófica. Desastre, seu trabalho de Dead Spirit Magé atingiu o nível 100, mas ainda assim, havia algo que era mais importante para ele verificar agora. Já faz um tempo que é de manhã. Não precisamos submergir debaixo d'água? Perguntou um dos 4 capitães do Mar Morto. Para evitar ser visto, 4 voava à noite e viajava mais de 200 metros abaixo da superfície do oceano durante o dia. Não há mais ninguém que possa nos ver, então tenho certeza que está tudo bem hoje. Seria uma dor se encontrássemos mais Krakens no oceano também. Farei o navio submergir novamente quando nosso destino estiver mais próximo, disse Vandaliel. Faz vários dias desde que vimos qualquer navio no horizonte à noite, disse Borcos. Não há ninguém por aqui além de nós, não é? Mesmo que um navio comum vagasse por essas águas por engano, aqueles Krakens voadores os afundariam antes que pudessem chegar onde estamos agora. Então acho que está tudo bem, disse Darcia. Muito bem, disse o capitão do Mar Morto. Vocês, vamos viajar apenas no ar e no mar por um tempo. Continue fazendo seu trabalho no convés. Ele latiu para os membros da tripulação Undiad. Manuseie os sacos de tinta com cuidado para que não rasguem. Aqueles de vocês que não estão confiantes em suas habilidades motoras finas com os dedos, cuidem dos tentáculos. Ordenou outro dos 4 capitães do Mar Morto, mantendo o massacre dos Krakens voadores menores funcionando sem problemas. Vandaliel e seus companheiros encontraram uma caixa de itens na base do vampiro de raça pura Birkini. Era um item mágico que poderia armazenar um número infinito de objetos e o tempo estava congelado dentro dele, então ele poderia ser usado para preservar coisas por longos períodos. Era mais valioso do que a arma Orixalcum comum. Esta caixa de itens estava sendo carregada por 4, então não havia necessidade de se apressar com o massacre dos Krakens. No entanto, Vandaliel estava curioso sobre a tinta dos Krakens e seu sabor como ingrediente alimentar, então ele decidiu processar um deles. A opção de pegar um pequeno corte de cada parte do corpo para amostragem, mas Vandaliel acabaria cozinhando-os regularmente, então ele estava fazendo isso com o motivo de querer se acostumar com as tarefas envolvidas. Parecia que alguns membros da tripulação dos mortos-vivos foram mortos quando seus navios foram afundados por Krakens, então eles ficaram felizes em se vingar. Mesmo Krakens, os demônios dos mares profundos, são apenas comida se acabarem assim. Uau! Temos sorte de fazer parte da equipe do boss. Temos que nos vingar. Os membros mortos-vivos que morreram de outras causas além dos ataques de Kraken olharam para eles desinteressadamente e bateram em seus ombros para dizer-lhes que continuassem com seu trabalho. Oh, não podemos mais ver nenhum navio no horizonte, mas há Krakens voando à distância, disse Higiena. Parece que eles estão caçando grandes pássaros monstros. Talvez os que vieram depois de 4 também o confundissem com presas, disse Privel. Eles estavam observando atentamente os arredores do navio, mas pareciam um tanto satisfeitos. Seus narizes estavam sentindo cócegas com um aroma que estimulava a fome. Terminei um pouco de macarrão com tinta de lula, ou melhor, tinta de Kraken voador, anunciou Vandaliel. O café da manhã, que também seria uma sessão de degustação, estava pronto.
Era um prato preparado com um molho suave contendo a tinta Kraken, com o feitiço Desinfetar, aplicado para remover qualquer toxina. Sua aparência era escura como breu e nada atraente, mas todos aqui estavam familiarizados com pratos feitos com tinta tirada de monstros lulas em dungeons. Então eles pegaram seus pratos sem qualquer hesitação. Nas nações humanas, apenas pescadores, aventureiros e estranhos ricos comiam pratos feitos com tinta, ou mesmo podiam pagar por eles. E pensar que eu iria experimentar depois que morresse, e um prato feito com tinta de Kraken ainda por cima. Estou tão feliz por ter me tornado morto-vivo, disse um dos 4 capitães do Mar Morto. A tinta de monstros é usada nos famosos pratos da nação Merfolk, e as pessoas aparentemente comem esses pratos comumente no continente demônio, disse Zandia. Acho que a cultura alimentar muda com o ambiente e com a frescura dos ingredientes, disse Vandaliel. De qualquer forma, por favor, coma antes que esfrie. Sim. Itadakimasu, disse Darcia. A tinta Flying Kraken acabou por ser um excelente ingrediente contendo um grande sabor umami uma vez que suas toxinas foram removidas. O molho criado com essa tinta tinha textura veludada e sabor rico, combinando perfeitamente com a massa. Delicioso, disse Borcos. Sua comida está deliciosa como sempre, garoto. Ou é por causa da tinta do Kraken voador? Não, acho que não, disse Mikhail. Disse que a tinta Kraken vale mais do que seu peso em ouro, mas quando eu ainda estava vivo, fiz um prato com ela. Acho que o que estamos comendo agora é mais gostoso do que aquele prato, embora o prato que comi fosse sopa, não macarrão. Em Lambda, a tinta Kraken era um precioso ingrediente de alquimia, mas parecia que Mikhail, que havia sido um aventureiro classe A antes de morrer e era considerado quase destinado a se tornar um aventureiro classe S, já havia provado isso antes. A realeza e os nobres costumavam organizar festas com pratos feitos com ingredientes caros e raros, como forma de exibir sua riqueza e poder. Mikhail provavelmente compareceu a um desses eventos. Talvez seja por causa do frescor, eu usei a tinta de Krakens recém-caçados. E o que você tinha provavelmente era tinta de Krakens comuns, então talvez os ingredientes que usei fossem de melhor qualidade, disse Vandaliel. Não, a tinta que provei tinha um forte amargor, provavelmente causado pelo processo de remoção das toxinas. Essa massa não tem isso. Você removeu completamente as toxinas com desinfetar que não teve nenhum outro efeito no sabor, então acredito que seja por isso que o seu é mais delicioso, majestade, disse Mikhail. Vandaliel e seus companheiros assentiram, satisfeitos com a explicação. Mas as toxinas na tinta são parte da razão pela qual ela tem valor como ingrediente alquímico, então acho que seria melhor se você não usasse desinfetar na tinta que não está usando para cozinhar, disse Zandia. Bem, conseguimos extrair 10 barris grandes de tinta de um único Kraken, então acho que teremos o suficiente por enquanto, disse Bowman. Então, meu senhor, em resumo, como é a tinta do Kraken como ingrediente culinário? É mais do que suficiente para uso regular. É ainda mais gostoso do que a tinta de lula da terra, talvez, disse Vandaliel, pois nunca havia provado tinta de lula na terra ou no Origin. Mesmo quando Zuruvar levou Vandaliel de volta à terra em forma de alma, não era como se ele tivesse um interesse particular em tinta de lula, então ele não pensou em aprender sobre isso em detalhes. Conteúdo patrocinado. No entanto, ele se lembra de ter visto em um programa de TV que a tinta da lula era pegajosa e não se espalhava na água, pois as lulas a usavam para enganar os predadores e fazê-los pensar que a tinta era uma presa. Em contraste, os povos usavam sua tinta para criar cortinas de fumaça, de modo que sua tinta fluía livremente e se espalhava rapidamente na água. Ele também se lembrou dessa explicação concluindo que, por esse motivo, a tinta de lula era mais adequada para uso na culinária do que a tinta de polvo. No entanto, um dos 4 capitães do Mar Morto, aquele que havia sido capitão de um navio pirata, falou discordando dessa ideia. Talvez você devesse considerar compará-lo com tinta de polvo em vez de tinta de lula. Tinta de polvo? Vandaliel repetiu. Sim. Quando eu ainda estava vivo, derrubamos um polvo enorme, sabe, embora não fosse tão grande quanto um Kraken. Quando usávamos sua tinta para cozinhar alguma comida, era incrivelmente delicioso. Tinha um sabor ainda melhor do que tinta de lula, e todos nós ficamos surpresos. Bem, não era tão gostoso quanto esta massa, no entanto, disse o ex-capitão de um navio pirata. Ei,
Isso não significa que essa massa também deve ser melhor do que pratos feitos com tinta de polvo da terra? Apontou um dos outros capitães do Mar Morto. Acho que você tem razão, disse o ex-capitão do navio pirata com uma risada que fez seus ossos chacoalharem, retomando a refeição. É a primeira vez que ouço que tinta de polvo é mais gostosa que tinta de lula, disse Vandaliel. Realmente. Bem, talvez a tinta de lula e polvo neste mundo seja diferente em sabor da tinta de lula e polvo na terra, disse Darcia. Você está certo, pode ser porque estou em um mundo completamente diferente agora, mas nunca provei pratos com tinta de lula na terra, e quando fui à terra em forma de alma, não perguntei a ninguém perguntas sobre tinta de lula e polvo porque não me interessava na época, disse Vandaliel. É possível que seja apenas um fato que eu não sabia. No dia seguinte, Vandaliel perguntou a Legion, Kanako e os outros sobre lulas e tinta de polvo. Kanako, que havia sido um ídolo no Origin, lembrou-se de ter aparecido em um programa de culinária na TV. No Origin, a tinta de polvo continha mais compostos umami e era mais deliciosa. No entanto, o polvo era mais difícil de obter em grandes quantidades, tornando-o mais caro do que a tinta de lula. Assim, a tinta de lula era mais comumente usada na culinária. Kanako e os outros não se lembravam de tais coisas há mais de 30 anos, mas provavelmente também era o caso na Terra. Parecia que a memória de Vandaliel estava errada. Ele possuía a habilidade técnica de gravação perfeita, mas suas memórias de antes de sua aquisição da habilidade permaneceram imperfeitas. Eu também não sabia disso, Privel murmurou. Você tem aquela parte inferior do corpo, mas não sabia? Zandia disse surpresa. Sila não tem a cultura de comer a própria tinta, disse Privel. Vocês não juntam o próprio suor para usar na cozinha, não é? Parecia que Sila considerava a tinta que eles secretavam semelhante ao suor ou lágrimas secretadas pelas pessoas. Na verdade, a tinta era apenas outro fluido corporal para Sila. Eu vejo. Bem, vou deixar a investigação da tinta para mais tarde. Mais importante, como foi usar o equipamento de transformação? Perguntou Vandaliel. Os artefatos de Lioen e Talos são produtos acabados número 1 e 2, então gostaria de ouvir sua opinião. Vandaliel criou artefatos de equipamento de transformação por sugestão dos deuses da facção de vida, que se sentiram competitivos e com ciúmes pelo fato de ter criado um cajado esculpindo os ossos de Gilbarzo, o deus maligno dos mares negros. Ele estava ajudando Tarei a ajudá-lo em sua criação, mas o progresso era lento. Privel parou para pensar. Foi a minha primeira transformação e foi fácil de usar, mas parecia que algo estava errado, eu acho. Talvez eu não seja uma boa combinação com um clone familiar ou espiritual de Lioen, ela disse. Ela não foi capaz de conversar com o espírito familiar que residia no equipamento, mas tanto ela quanto o espírito familiar podiam sentir a confusão um do outro sobre o motivo de terem sido emparelhados, o que parecia ser a causa de uma sensação de desconforto. Eu vejo. Pois bem, vou mover o espírito familiar de Lioen para outro recipiente e combiná-lo com outro espírito familiar, disse Vandaliel. Uau, você pode fazer isso? Privel perguntou. Posso, respondeu Vandaliel. Para ser mais preciso, isso envolverá a mudança do design da transformação e tal. É incrível, não é? Sim, é mesmo, disse Privel. Sua Majestade eu não tive nenhum desconforto. Era apenas a parte superior do meu corpo. Mas era como usar familiar Spirit Descent, disse Giena. Parecia que ela era muito compatível com o equipamento de transformação de Talos. Você cuidou da metade inferior do meu corpo para mim também, disse Giena. Eu cuidei dele. Eu não fiz nada para isso, disse Vandaliel. Privel fez um barulho insatisfeito. Tenho vantagem na contagem de pernas, mas não consigo separá-las da parte superior do corpo. Acho, ela suspirou em uma demonstração estranha de competitividade. Como se para animá-la, houve um barulho alto ao longe quando um kraken voador saltou no ar e pousou de volta no mar. Aliás, uma das cabines de 4 foi convertida em um vestiário, e Vandaliel a usou para se tornar um string user. Ele tinha grandes expectativas em relação a esse trabalho, acreditando que isso o ajudaria a usar seu recém-adquirido fragmento do Rei Demônio, a glândula de seda. Os níveis das habilidades refinação de fios e enrolamento de fios aumentaram. O chá informal com o Duque Alcrin era amanhã e enquanto esperavam, Vandaliel e os seus companheiros relaxavam e passeavam por Alcrin, ou pelo menos assim parecia aos outros. De fato, algumas de suas atividades eram de lazer.
Eles perambulavam por distritos cheios de traficantes de escravos. Compravam e comiam itens do pentagrama do carrinho de Alcren, com quem Vandaliel havia duelado no dia anterior, e visitavam a Igreja da Vida. Conteúdo patrocinado. Mas uma dessas atividades não era de lazer. Parece que os escravos desta cidade são animados e nenhum deles é seduzido por mim. Pelo menos, parece assim na superfície, disse Vandaliel. As pessoas que se tornaram escravas e perderam a esperança na vida muitas vezes foram atraídas e guiadas por Vandaliel apenas olhando para ele. Vandaliel tinha feito uma rápida visita às lojas de comércio de escravos para ver se havia escravos, mas não havia nenhum. Todo mundo estava se anunciando com entusiasmo. E eu pensei que havia alguns escravos que abertamente desviavam os olhos de nós, disse Gisania. Eu me pergunto por que os escravos se comportam de maneira tão diferente. Ela era de uma nação da Cordilheira da Fronteira, onde a escravidão não existia, então ela ficou confusa com as diferenças de comportamento dos escravos. Eu acho que é porque alguns deles são escravos por dívidas, e outros são escravos comuns, escravos de classe alta ainda por cima, disse Caxia. Escravos por dívidas podem ganhar sua liberdade pagando suas dívidas por meio do trabalho, então muitos deles querem que as pessoas os comprem o mais rápido possível. Os escravos por dívida eram percebidos de maneira diferente dos escravos comuns, seus proprietários precisavam fornecer certos padrões de vida, e matar um escravo por dívida seria considerado assassinato. Mas como eles nunca poderiam se tornar livres até que pagassem suas dívidas, se não fossem comprados por muito tempo, seriam forçados a trabalhos manuais duros, como mineração em locais de trabalho altamente perigosos pelos baixos salários que pagavam. Assim esses escravos apelaram desesperadamente para que Vandaliel e seus companheiros os comprassem, pois queriam ser vendidos o mais rápido possível. Aqueles caras eram incríveis, aqueles que diziam que podiam lidar com qualquer tipo de trabalho manual. Em vez de serem atraídos, Vancouver foi quem quase foi atraído por eles, disse Privel. Privel, minha reação ao ver corpos bonitos assim é natural, disse Vandaliel. Os corpos a que se referia não eram do tipo voluptuoso, havia escravos musculosos e másculos fazendo poses para atrair compradores. Cada vez que os via, Vandaliel encontrava seus pés tropeçando em direção a eles, e eram os tentáculos de Privel ou as pernas de aranha de Gisania agarrando-o para detê-lo. Os escravos devem ser libertados assim que suas dívidas forem pagas, e não está claro se eles podem ser guiados. Comprá-los viria com nada além de desvantagens. E pensar que Vandaliel-sama não iria ouvir, não importa quantas vezes eu dissesse isso a ele. Shipuras lamentou. Isso não pode ser evitado. Sua Majestade tem um fraco por músculos. A princesa Levia suspirou, parecendo ter desistido. Eu não entendo. Se você realmente os deseja, pode fazer uma lavagem cerebral neles e transformá-los em vampiros depois de comprá-los. Então eles certamente seriam guiados e no caso extremamente improvável de não serem, seria impossível para eles deixar a proteção de Vandaliel-sama naquele momento. Por que Vandaliel-sama não me ouve? Disse Daroak, incapaz de ver o problema com sua sugestão de som perigoso. Eu entendo os escravos por dívida, mas os escravos do harém que desviaram o olhar de nós. Talvez eles nos vissem com Vansama e acreditassem que ele não os usaria? Disse Muse. Acho que você está entendendo mal. Eles são escravos de classe alta, não escravos de harém. Eles são escravos caros, comercializados para comerciantes que dirigem grandes empresas, nobres e aventureiros de sucesso, disse Caxia. TLN, harém e classe alta são homófonos, ambos são lidos com Q. Eram escravos treinados que não apenas tinham aparência atraente, mas também eram habilidosos na arte da conversação, proficientes em cantar e dançar, e possuíam talentos e habilidades especiais pelos quais as pessoas estavam dispostas a pagar grandes somas. Eu ouvi a história de um cavaleiro que se casou com uma escrava de alta classe que lhe foi dada como recompensa por seus feitos, disse Vandaliel. Acho que não temos posição social ou fundos para comprar um escravo de classe alta. Não é de admirar que você não tenha sido capaz de guiá-los como os outros, disse Muse. Os outros que Muse mencionou foram os escravos e prisioneiros cativos que Vandaliel salvou da organização criminosa que ele havia assumido e aqueles levados sob sua proteção como resultado das atividades de Braga e dos outros goblins negros como o demônio rasgador de faces.
Escravos que foram sequestrados contra sua vontade, abusados, agredidos sexualmente ou forçados a trabalhos forçados foram guiados por Vandaliel com um único olhar, e em alguns casos, apenas por ouvir sua voz através dos dispositivos de comunicação Goblin. Esses escravos foram transferidos para Talosheim por teletransporte para que seus corpos e mentes se recuperassem. As coisas não estão indo tão bem quanto esperávamos, disse Privel. Ainda bem que não há escravos que sejam influenciados por mim à primeira vista, disse Vandaliel. Significa que não há ninguém que tenha desistido da vida. Era possível que Vandaliel e seus companheiros encontrassem algumas dessas pessoas se fizessem uma busca minuciosa nas favelas, mas não tinham tempo para isso. Então, o que as pessoas ao nosso redor estão fazendo? Vandaliel perguntou aos fantasmas. Há ainda mais pessoas que podemos assumir como espiões do que ontem à noite, cercando-nos à distância e esperando. Devemos nos livrar deles? Perguntou Daroak. Não faremos, disse Vandaliel. Aquele que você poupou ontem em Halmeia disse algo sobre nós. O que devemos fazer? Devemos poupá-lo? Perguntou Berker, formulando sua pergunta de maneira oposta à de Daroak. Não vamos, Vandaliel respondeu rapidamente balançando a cabeça. Quero dizer, vamos de fato, vamos poupá-lo, disse ele, corrigindo-se apressadamente. Berker soltou um grito desapontado. Estávamos tão perto. Você terá que esperar por outra oportunidade para fazer mais gostos do mesmo atributo que você, disse Orbia. A propósito, você terminou com a Guilda dos Aventureiros? Saímos muito rapidamente. Sim, eu só precisava mostrar minha cara lá. E ganhei um panfleto sobre a escola de aventureiros, então não precisei perguntar sobre isso, disse Vandaliel. Os negócios de Vandaliel e seus companheiros na Guilda dos Aventureiros tinham sido muito simples e curtos. Eles entraram no prédio e antes mesmo de chegarem ao balcão da recepção, um funcionário do Grêmio apareceu e entregou a eles vários panfletos e documentos. Entre eles havia um contendo informações sobre a escola de aventureiros, sobre a qual Vandaliel queria perguntar. Seu conteúdo informava Vandaliel em termos claros que eles não seriam capazes de acomodá-lo, e havia uma carta de recomendação junto com a sugestão de que ele fosse para a escola de aventureiros na Guilda, no reino da capital, no coração do reino de Orbaume. 80 a 90% da razão para isso foi provavelmente a informação que Halmeia havia transmitido ao Duque. Havia vários aventureiros de alto escalão na guilda que detestavam as raças de vida, então talvez a guilda quisesse evitar problemas com eles. De qualquer forma, provavelmente depende do que o Duque Alcrin pensou sobre nós. No mínimo, não parece que ele queira nos dar todo o seu apoio, disse Vandaliel. Na verdade, parece que ele deseja manter uma distância adequada de nós. O número de espiões nos observando e a distância de onde eles estão fazendo isso provavelmente é um sinal de sua cautela, disse Muse. Bom, de qualquer forma. Conteúdo patrocinado. Vandaliel começou a expelir fios de sua boca e rapidamente os tricotou em uma cópia falsa de si mesmo. Ele fez Gizania segurá-lo em seus braços, então usou teletransporte de curta distância, com seu atributo espacial Ghosts para se mover e correr para um beco sozinho. Os espiões não perceberam isso e continuaram perseguindo Gizania, que agora segurava uma boneca macia que parecia exatamente com Vandaliel. Depois de verificar que ninguém o seguia, Vandaliel dirigiu-se para a casa abandonada num beco que Braga usava como esconderijo provisório. E depois de esperar um pouco, um homem grande e de aparência familiar entrou na casa abandonada junto com 3 companheiros. Permita-me apresentar-me, disse o grande homem. Meu nome é Arthur. Esta é minha irmã mais nova, Kalinia, e meus amigos do coração, Borzofo e Miriam. A garota chamada Miriam disse incerta. Permita-me apresentar-me também, disse Vandaliel. Sou Vandaliel Zakart. Arthur San e Kalinia San, e seus amigos do coração, Borzofo San e Miriam San, não é? Prazer em conhecê-lo. Enquanto Vandaliel e Arthur trocavam cumprimentos, tendo se encontrado no local que Vandaliel havia dado durante a troca em seu carrinho de comida, Miriam soltou um gemido, como se implorasse por ajuda. Vandaliel se perguntou o que havia de errado com ela. Mas Arthur e os outros, seus amigos do coração, não estavam prestando atenção nela, então Vandaliel decidiu não prestar atenção também. Então, parece que você tem alguns negócios comigo. O que pode ser? Perguntou Vandaliel. Nós fazemos. Queríamos nada mais do que um convite para falar com você. Fomos instruídos pela mensagem divina dos deuses que nos concederam suas proteções divinas.
Os próprios deuses dirão o resto, disse Arthur. Além disso, os espetos que você fez ontem estavam muito deliciosos. Fico feliz em ouvir isso. Deixando isso de lado, deuses você diz? Quando ele terminou de falar, a consciência de Vandaliel deixou seu corpo físico. Não havia sido completamente cortado de seu corpo, pois ele ainda era capaz de movê-lo como fazia com os familiares do rei demônio, mas sua alma estava simplesmente separada dele. O reino divino para o qual ele foi convocado era uma floresta escura com chuva caindo de cima. Esperando por ele estava uma deusa com longos cabelos negros que lançava os olhos para o chão, outra deusa que tinha uma figura grande e robusta e uma atmosfera um tanto escura ao seu redor, e um terceiro deus cujo gênero não podia ser determinado à primeira vista. Bem-vindo e obrigado por vir a este lugar. Eu sou Baixas, a deusa das nuvens de chuva. Em primeiro lugar, gostaríamos de nos desculpar por nosso ato descortês de convocá-lo aqui, disse a primeira deusa. Eu sou Zeuseria, a deusa das noites escuras. Assim como Fitum, somos jovens deuses que pertencem à facção de Alda, disse o segundo. Eu sou Amu, o deus das sombras. Em relação aos nossos atributos, Zeuseria e eu somos do atributo luz, e Baixas é do atributo vento. Assim, tivemos que ser discretos ao entrar em contato com você. Esperamos sua compreensão neste assunto, disse o terceiro deus. Vandaliel imediatamente ficou tenso ao ouvir que esses três eram deuses da facção de Alda, mas relaxou rapidamente. Sua habilidade e sentido de perigo, morte não reagiu uma única vez desde que Arthur e seus companheiros apareceram diante dele, e ele também não sentiu nenhuma intenção de matar ou hostilidade dos três deuses. Na verdade, eles pareciam amigáveis, ou melhor, ele sentia que eles tinham emoções semelhantes às de Gulfadgar em relação a ele. Convocamos vocês aqui hoje porque gostaríamos de solicitar que vocês aceitassem e mediassem nossa conversão à facção de vida, disse Baixas. Vandaliel ficou estupefato com este pedido, sem saber que as imagens pintadas nos telhados de Talochein com os efeitos da habilidade invasão mental afetaram até mesmo os deuses. Os níveis das habilidades alimentação do caminho de criação do demônio do sonho sombrio e orientação, caminho da criação do demônio do sonho sombrio, aumentaram. Nome, Vandaliel Zakar raça, Dampir mãe, deusa idade, 11 anos título, Go Imperor, Eclipse Imperor, Guardian of the Cultivation Villages, Holy Sun of Vida, Scaled Imperor, Tentacle Imperor, Champion, Demon King, Oni Imperor, Trial Conqueror, Transgressor, Black Blood Imperor, Elder Dragon Imperor, Food Cart King, Genius Tamer, True Ruler of the Red Light District, Padroeiro dos Equipamentos de Transformação, Novo, Job, String User Level, 0 Job History, Death Attribute Magé, Golem Transmuter, Undiad Tamer, Soulbreaker, Venomfish User, Insect User, Tricaster, Demon Guider, Archenemy, Zombie Maker, Golem Creator, Corpse Demon Commander, Demon King User, Dark Guider, Labyrinth Creator, Guia da Criação, Curandeiro das Trevas, Demônio da Doença, Canhoneiro Mágico, Guerreiro Espiritual, Doador, Guia dos Sonhos, Rei Demônio, Demiurgo, Calamidade da Língua Chicote, Inimigo Divino, Mago do Espírito Morto. Atributos: Vitalidade, 373.162, aumentado em 5.514. Mana, 7.440.347.696, mais 66963122926. Aumento de 474.552.696 no total. Força, 43.351, aumento de 535. Agilidade, 39.536, aumento de 583. Vigor, 47.057, aumento de 694. Inteligência, 56.398, aumento de 1.904. Habilidades passivas, Força Monstruosa, nível 4 Regeneração Super Rápida, nível 1 Rei das Trevas Magia. Nível 7 Efeito de Status Imunidade e Resistência Mágica. Nível 9 Visão Sombria Sonho Sombrio Caminho da Criação Demoníaca Sedução. Nível 9 Level Up. Canto Revogação. Nível 9 Orientação. Sonho Sombrio Caminho da Criação Demoníaca. Nível 9 Level Up. Recuperação de Mana Constante. Nível 1 Super Fortalecer Subordinados. Nível 2 Secreção de Veneno Mortal Garras Presas Língua.
Nível 3 Agilidade aprimorada. Nível 9 Expansão corporal, língua. Nível 10 Fortalecido poder de ataque enquanto desarmado. Parte do corpo aprimorada muito grande. Cabelo, garras, língua, presas. Nível 10 Refinamento de fios. Nível 8 Subir de nível. Aumento de mana. Nível 9 Taxa de recuperação de mana aumentada. Nível 9 Poder de ataque reforçado ao ativar um canhão mágico. Grande conteúdo patrocinado. Vitalidade aumentada. Nível 2 Valores de atributos fortalecidos. Reinando. Nível 5 Level Up. Valores de atributos fortalecidos. Adorado. Nível 3 Level Up. Valores de atributos fortalecidos. Demônio Império de Vidal. Nível 1 Novo. Habilidades ativas. Bloor Vor. Nível 10 Transcende limites. Nível 7 Criação de Golem. Nível 6 Hollow King Magia. Nível 5 Controle de mana preciso. Nível 1 Culinária. Nível 8 Alquimia. Nível 10 Destruição da alma. Técnica de luta. Nível 4 Maior Multicast. Nível 3 Cirurgia. Nível 8 Incorporação. Nível 4 Coordenação. Nível 10 Super Velocidade de processamento de pensamento. Nível 6 Comando. Nível 10 Enrolamento. Nível 7 Level Up. Arremesso. Nível 10 Grito. Nível 7 Magia do Espírito Divino. Nível 1 Rei Demônio. Técnica de artilharia. Nível 3 Técnica de armadura. Nível 9 Técnica de escudo. Nível 9 Shadow Group Binding Teshik. Nível 7 Ultrapas limites. Fragments. Level 9 Spirit Therapy. Level 1 VIP Teshik. Level 3 Spirit Form Transformation. Lightning Staff Teshik. Level 1 High Voo em alta velocidade. Nível 1 Novo. Habilidades únicas. Deus Devorador. Nível 7 Alma Deformada Invasão Mental. Nível 9 Criação do Labirinto. Nível 4 Rei Demônio. Nível 8 Level Up. Abismo. Nível 8 Inimigo Divino Soul Devor. Nível 8 Proteção Divina da Vida. Grupo de Proteção Divina dos Deuses da Terra. Processamento de Pensamento. Grupo de Proteção Divina de Zantark. Nível 6 Controle. Nível 7 Forma da Alma. Nível 4 Olhos Demoníacos do Rei Demônio. Proteção Divina dos Deuses da Origem. Proteção Divina de Hiklen. Proteção Divina de Zuruvar. Técnica de Registro Perfeita. Superar Limites. Alma. Nível 1 Indução de Mutação. Corpo do Rei Demônio. Mesclado com o do Rei Demônio. Oviduto e a glândula de seda do Rei Demônio. Maldições do Semideus. Experiência adquirida na vida anterior não transferida. Não é possível aprender trabalhos existentes. Incapaz de ganhar experiência independentemente. Explicação do trabalho. Mago Espírito Morto. A versão Espírito Morto de Spirit Magé. É um trabalho que fornece bônus para a habilidade Dead Spirit Magic, que permite ao usuário transferir mana para ghosts e fazer com que lancem feitiços em nome do usuário, eliminando a necessidade de encantamentos e melhorando o poder e a precisão dos feitiços. No entanto, como mana de Vandaliel é simplesmente em outra escala de qualquer outra pessoa, em vez de melhorar o poder de seus feitiços. Esta habilidade e trabalho são para lançar feitiços de atributos com os quais ele não tem afinidade. Explicação do monstro. Kraken Voador. Estes são monstros de rank 11 que existem há muito tempo. Eles habitam uma ampla gama de águas, desde os mares costeiros perto de um determinado continente até os mares do diabo nos oceanos profundos. Ao contrário dos Krakens comuns que vivem sozinhos, são monstros sociais que vivem em grupos. Como os Krakens comuns, suas armas são a incrível força produzida por seus corpos enormes e a tinta venenosa que produzem. E sua característica mais única é a capacidade de saltar da superfície do oceano para o ar e planar por longas distâncias. Acredita-se que eles adquiriram essa habilidade de voo para caçar grandes pássaros monstros e dragões que habitam os Devil's Skis, Devil's Nest no ar. A razão pela qual a existência dos Krakens voadores permanece desconhecida é porque sua aparência não é muito diferente dos Krakens comuns. A única diferença é que suas nadadeiras são um pouco maiores, e porque eles não precisam voar para atacar navios comuns. Voar nunca foi testemunhado antes. A outra razão pela qual sua existência era desconhecida é provavelmente o fato de que não há uma única pessoa que alcançou um oceano habitado por Flying Krakens e voltou à sociedade humana para contar a história. Sua tinta, uma vez desintoxicada, é mais deliciosa do que a tinta Kraken comum, então há uma demanda por ela como um ingrediente alimentar de alta classe. Embora apenas no Império Demoníaco de Vidal, conteúdo patrocinado. Você quer que eu medie a sua conversão para a facção de vida?
perguntou Vandaliel, repetindo o pedido dos 3 deuses. Conteúdo patrocinado era algo que ele não esperava. Vandaliel tinha visto diretamente e estava familiarizado com deuses como Gufadgar e Fidirg, que estavam muito longe da noção típica de como eram os deuses do mal, bem como grandes deuses que não correspondiam em nada à imagem típica de seres divinos, como Zuruvar, amante de curry e cola. Mas suas impressões preconcebidas sobre os deuses do lado de Alda, o deus da lei e do destino, não mudaram. Ele via os deuses da facção de Alda como a personificação da característica mais terrível que um deus poderia ter. A hipocrisia que os levava a ensinar a seus seguidores que oprimir e perseguir aqueles que desobedeceram seus ensinamentos era agir com justiça. Durante suas batalhas contra Curatos, o deus dos registros, e Fitum, o deus das nuvens trovejantes, sua impressão sobre eles mudou para pior, mas não para melhor. Assim, ele ficou surpreso e perplexo com as palavras de Baxas e dos outros 2 deuses. Entendo que, ao contrário de Fitum, você não nutre hostilidade em relação a mim e não acredito que esteja mentindo. Mas por que você deseja ir tão longe a ponto de trair Alda, a deusa da lei e do destino, para se converter à facção de vida? Perguntou Vandaliel. Ele não tinha ideia do que os 3 deuses estavam pensando. A julgar pelo clima da conversa, ele percebeu que eles estavam sob o efeito de sua orientação por algum motivo. Ele entendeu isso, mas não pôde aceitar o pedido deles com uma simples explicação de por que fomos guiados. Apesar de seu questionamento, Baxas e os outros não mostraram nenhum sinal particular de terem sido ofendidos. Na verdade, eles pareciam mais aliviados do que qualquer coisa. Na posição deles, na pior das hipóteses, Vandaliel os teria matado e devorado sem lhes dar chance de falar. Como tal, esta situação atual era de fato um alívio. É claro que responderemos com prazer, disse Baxas, dirigindo seu olhar pesado e sombrio para Vandaliel por uma fresta no cabelo que caía sobre seu rosto. Vamos contar a razão pela qual desejamos nos converter à facção de vida, mesmo que isso signifique trair os principais deuses, incluindo Nineroad-sama e Alda-sama. A razão é, quando olhamos para as imagens pintadas nos prédios de sua cidade, fomos atraídos por você. Um breve período de tempo se passou em silêncio. Como nenhum dos 3 deuses elaborou, a perplexidade de Vandaliel se aprofundou. Isso é tudo? Não é porque você discorda da forma como Alda pensa, ou porque você sempre foi tratado com frieza, ou porque você sempre teve uma forma de pensar parecida com a facção de vida desde o início, ou porque seus olhos estavam abertos pela série de eventos causados por Fitum. Não é nenhuma dessas razões? Ele perguntou. Não é, respondeu Baxas, balançando a cabeça. Os 3 deuses deram um passo à frente, aproximando-se de Vandaliel. Como sou uma deusa do atributo vento, nunca falei muito com Alda-sama e embora Nineroad-sama tenha sido quem me escolheu para o meu papel, isso não significa que eu fosse particularmente próximo dela. Quanto a ser tratado com frieza, sinto que posso ter sido, mas também é possível que não tenha sido, disse Baxas. E desde o momento em que comecei a olhar para as imagens pintadas em Talosheim, desejei me converter à facção de vida e servir sob seu comando. Amu e eu somos deuses subordinados de Alda. Podemos de fato ter sido maltratados, mas cada deus tem suas próprias características, então nunca fomos incomodados pelos outros, disse Zeuseria. Zeuseria governa as noites escuras e eu as sombras. Não temos histórias gloriosas como a de Fitum, então não podemos evitar que nunca tenhamos sido proeminentes, disse Amu. Devido às coisas que governavam e às qualidades que possuíam como deuses Baxas, Zeuseria e Amu nunca foram adorados com entusiasmo entre os deuses das forças de Alda. Se o deus do julgamento Niltark e o deus das nuvens trovoadas Fitum eram como celebridades Baxas, Zeuseria e Amu eram párias sociais. Quase não havia igrejas dedicadas exclusivamente a eles, na maioria dos casos. Eles foram retratados em esculturas e estátuas como deuses subordinados em igrejas dedicadas a Nineroad e Alda. Naturalmente, eles tinham poucos adoradores, mas não é que eles sofreram perseguição. Os deuses tinham seus próprios deveres a cumprir, e Baxas, Zeuseria e Amu simplesmente tinham deveres que não eram adequados para eles se destacarem e brilharem intensamente. Os 3 aceitaram isso e nunca sentiram qualquer insatisfação com suas posições. Amu havia se tornado um deus depois de ser originalmente um espírito familiar criado por Alda. Naturalmente, ele não tinha nenhuma dúvida nos ensinamentos, valores e definições do bem e do mal de Alda e seus subordinados, assim como Baxas e Zeuseria.
mesmo tendo sido humanos antes de se tornarem deuses. Os três explicaram esses fatos a Vandaliel, sem lhe dar chance de se intrometer. Se houvesse alguém observando essa troca, se Zuruvar estivesse presente, ele provavelmente perceberia que seu comportamento era semelhante ao de um humano que não estava acostumado a conversar com os outros, entrando em pânico após ser repentinamente falado pela pessoa por quem eles tinham uma queda. No entanto, não é que não tivéssemos nenhuma dúvida, continuou Baixas. Dúvidas? Vandaliel repetiu. Talvez as próprias dúvidas fossem apenas leves. Talvez tenhamos sido imprudentes, ou talvez nossas perspectivas fossem muito estreitas. E tais dúvidas não têm relevância direta para as opiniões que temos agora, disse Amu. Você ainda perguntaria sobre eles? Se é algo que você está disposto a falar, eu gostaria de ouvir, disse Vandaliel. Será uma chance para eu aprender que tipo de deuses vocês são. Vandaliel ficou um pouco perplexo com a empolgação dos três deuses, mas não achou desagradável. Na verdade, ele ficou um pouco feliz em saber que havia deuses como eles na facção de Alda, e não quis interromper a conversa. Conteúdo patrocinado. Ele tinha um conhecimento geral sobre os deuses. Ele conhecia os deuses da facção de Vida, os deuses das forças de Alda, deuses do mal, pelo menos os deuses cujos nomes ainda eram lembrados pela história. E no caso dos deuses que eram conhecidos por Fedirg, Zozogante, Gofadgar e outros, ele também conhecia suas características. No entanto, ele não sabia quase nada sobre os três deuses que o convocaram aqui. Ele nunca tinha ouvido os nomes de Zeuseria e Amu antes. Por serem jovens deuses que alcançaram a divindade após a batalha que ocorreu há 100.000 anos, a maioria dos deuses da facção de Vida não os conhecia, e Hiklen e Zuruvar nunca os conheceram. Portanto, Vandaliel precisava saber mais sobre eles antes de decidir se aceitava ou recusava o pedido. Muito bem. Como você já deve ter adivinhado nos últimos anos, os deuses das forças de Alda foram instruídos por Alda a conceder aos humanos promissores sua proteção divina e realizar ações em seu nome. Isso tudo para transformá-los em heróis que podem ser usados para derrotá-lo, disse Amu. Na verdade, já adivinhei isso, disse Vandaliel. Ele tinha ouvido rumores de jovens sendo chamados de heróis ou heróis em formação, pessoas que antes eram guardas comuns da cidade ou aventureiros, mas agora estavam realizando ações inimagináveis depois de receber repentinamente proteções divinas dos deuses das forças de Alda. Vandaliel de fato adivinhou que este era um esquema de Alda e seus subordinados, um que havia sido criado para derrotá-lo. Ao longo da história, houve inúmeras histórias em que os adoradores receberam proteção divina dos deuses e passaram a realizar grandes feitos no mundo, mas não era natural que mais de uma dúzia desses indivíduos recebessem proteções divinas em um único período de tempo. A menos que esses indivíduos tivessem falado diretamente com os deuses como Vandaliel era capaz, e implorado por proteção divina, era natural supor que os deuses estavam concedendo essas proteções divinas para um determinado propósito. Esse esquema, suponho que Alda e seus subordinados o chamariam de estratégia. Você começou a ter dúvidas sobre isso? Perguntou Vandaliel. Foi Zeuseria e não Amu quem respondeu a essa pergunta. Sim, ela disse. Afinal, começamos a sentir como se estivéssemos recebendo ordens para treinar nossos adoradores em soldados e assassinos. As proteções divinas são uma bênção que os deuses concedem aos seus adoradores, uma forma de auxílio. Se fossemos valentes deuses da guerra, deuses da justiça que lutaram contra o mal, deuses que vigiavam os cavaleiros ou deuses heróicos, talvez fosse correto concedermos aos nossos adoradores proteção divina e guiá-los para a luta. Muitos adoradores se alegrariam com a honra de receber tarefas dos deuses. Mas a maioria de nossos adoradores é diferente. Portanto, mesmo que sejamos instruídos a selecionar indivíduos promissores e guiá-los para a batalha, a maioria dos adoradores de Zeuseria eram prostitutos e prostitutas, bardos, curandeiros que tratavam de pacientes e uma pequena porção de artesãos que criavam artigos de cama. Quase nenhum deles tinha profissões que exigissem que enfrentassem inimigos em combate. Alguns de seus adoradores eram assassinos e assassinos que interpretaram mal seus ensinamentos e ofereceram orações a ela, mas ela hesitou em conceder sua proteção divina a essas pessoas e transformá-las em heróis em potencial. Também não eram muitos os adoradores de Baixas e Amu que tinham ocupações relacionadas ao combate. Havia alguns, mas eram consideravelmente poucos em número. E entre aqueles poucos adoradores que eram capazes de combater,
Não havia nenhum a quem Baxas e Amu tivessem um desejo particular de conceder suas proteções divinas. Havia alguns adoradores que levavam vidas pacíficas, mas possuíam um talento latente para o combate e a magia que desconheciam. Mas conceder a eles proteção divina e ordenar que travassem uma batalha desesperada contra o rei demônio Vandaliel era muito cruel, mesmo para um julgamento imposto a uma pessoa por um deus. Os ensinamentos de Zeuseria e Amu não valorizavam o pacifismo. Eles não proibiram seus adoradores de pegarem armas e os ensinaram que lutar pela justiça era um ato nobre. Mas seus ensinamentos não davam grande ênfase às proezas militares. Assim, no começo, Amu e eu não selecionamos nenhum adorador como candidato a se tornar herói. Os outros deuses sabiam que não tínhamos muitos adoradores e não nos culparam, presumivelmente porque assumiram que simplesmente não conseguimos encontrar indivíduos promissores, explicou Zeuseria. Embora seja possível que eles simplesmente tenham se esquecido de nós, acrescentou Amu. E no entanto Zeuseria e Amu concederam suas proteções divinas à irmã de Arthur, Calinia, e seu amigo do coração, Borzofoi. Como Vandaliel começou a se perguntar o que os levou a fazer isso, Baxas começou a elaborar. Se o mundo inteiro estava em perigo, como insiste Alda, então minhas dúvidas eram de pouca importância. Estar muito fixado em meus próprios ensinamentos para meus adoradores pode ser um obstáculo para o que precisa ser feito para garantir a sobrevivência deste mundo. Foi o que pensei na época, e por isso concedi minha proteção divina a Arthur, um jovem caçador de uma aldeia remota, mas simplesmente cuidei dele, não lhe dando nenhuma instrução específica. Eu acreditava que se o mundo estivesse realmente em perigo, Arthur lutaria ao lado dos outros heróis em potencial por sua própria vontade, disse Baxas. Eu vejo. Entendo suas dúvidas, disse Vandaliel. Os ensinamentos de Baxas, Zeuseria e Amu contradiziam a estratégia empregada por Alda e seus subordinados, gerando dúvidas, e Vandaliel aprovou a resposta a que chegaram diante daquela dúvida, alvejando. Se eles faziam parte de um exército ou de uma organização, sua decisão não passava de insubordinação. Mas eles eram deuses, não pessoas. Eram seres que deveriam fornecer diretrizes para as pessoas seguirem enquanto conduziam suas vidas baseadas em ideais e não na realidade. Era da natureza das pessoas desobedecer ou dobrar as regras dos ensinamentos dos deuses devido aos problemas que enfrentavam na realidade. As pessoas então pediriam perdão depois que seus problemas fossem resolvidos. Claro, tudo isso não teria sentido se o mundo fosse destruído, mas mesmo assim, lutar pelo bem do mundo era uma decisão que precisava ser tomada pelo povo, e não pelos deuses que eles adoravam, e Vandaliel acreditava que era o suficiente para os deuses simplesmente vigiá-los enquanto tomavam sua decisão. De qualquer forma, você disse que seu pedido de hoje não tem nada a ver com as dúvidas que você tinha. Perguntou Vandaliel. Isso não. Vimos as imagens pintadas em Talochein e desejamos dobrar nossos joelhos a você e servi-lo. Ou seja, queríamos nos converter à facção do Vida, e fizemos esse pedido porque não podíamos suprimir esse desejo, disse Baxas. O pedido dos deuses não estava de fato relacionado com suas dúvidas. Falei com Zeuseria e Amu que sentiram o mesmo que eu, e soubemos que você estava indo para Alcren, então pedi a Arthur para entrar em contato com você, disse Baxas. Eu então concedi a Calinia minha proteção divina, e Amu concedeu a dele a Borzofoi, disse Zeuseria. Há uma barreira ao redor da cordilheira da fronteira, impedindo-nos de fazer contato direto, então não tivemos escolha a não ser fazer isso. Tivemos que fazer contato com você antes que Alda-sama ou Deus chamado Rodcourt percebesse, disse Amu. Parecia que uma vez que os três tomaram a decisão de se converter à facção de Vida, eles agiram rapidamente. Eles não conseguiram ir para a cordilheira da fronteira, mas provavelmente tiveram a opção de ir para o continente demoníaco sem barreiras, mas eles provavelmente consideraram mais seguro fazer contato com Vandaliel através de Arthur e seus companheiros. Vandaliel questionou a decisão deles de fazer seus adoradores entrarem em contato com o inimigo em potencial e colocá-los em perigo, apesar de terem sido contra a estratégia de Alda em primeiro lugar, mas parecia que eles tinham seus próprios pensamentos sobre isso. Conteúdo patrocinado. Pensamos que seria mais perigoso para Arthur e seus companheiros se você continuasse acreditando que eles eram adoradores que receberam proteção divina de deuses como Fitum, disse Baxas. Você tem razão, disse Vandaliel.
Ele não tinha nenhuma intenção de se livrar rapidamente dos heróis em potencial que estavam sendo alimentados pelos deuses das forças de Alda. Era verdade que eles mostrariam hostilidade em relação a ele no futuro, mas isso também era verdade para cada cavaleiro, soldado, aventureiro e mercenário que orava aos deuses da facção de Alda. Antes de Vandaliel conhecê-los, isso era verdade para Kes, o guarda da cidade em Morxi, Bashin da guilda dos Tamers e a alquimista Jenny, que estava se aproximando de Simon. Assim, se Vandaliel matasse todas as pessoas que provavelmente se tornariam um inimigo no futuro, não seria diferente de uma figura religiosa massacrando todos os pagãos. E a verdade é que Vandaliel e seus companheiros não tinham como determinar com precisão quem eram os heróis em treinamento. Poucos deles estavam tornando público que haviam recebido proteção divina dos deuses. E mesmo aqueles que o fizeram não tinham características distintivas sobre eles além de terem se tornado mais proeminentes na sociedade recentemente. Não havia nenhuma marca em suas testas ou nas costas de suas mãos que os denunciasse. Assim, encontrar esses heróis em potencial exigiria longas buscas conduzidas por um grande número de pessoas. A outra opção era simplesmente descartar cada pessoa que parecia ser um dos heróis em potencial, mas isso significaria matar até mesmo os jovens que simplesmente tinham talento sem nenhuma proteção divina. Isso seria inaceitável. E de acordo com as explicações dadas por Bashas, Zeuseria e Amu neste momento, muitos dos potenciais heróis eram apenas adoradores comuns que receberam proteções divinas. Desde que não estivessem sendo ativamente hostis com Vandaliel e seus companheiros, perseguindo membros das raças de vida ou fazendo planos para isso, não havia razão para matá-los. No entanto, Bashas, Zeuseria e Amu não tinham ideia de que Vandaliel pensava assim, então eles não poderiam ser culpados por pensar que fazer contato com ele era a melhor opção para a segurança de seus adoradores também. E perdoe-me por dizer isso, mas tínhamos certeza de que na pior das hipóteses, Kalinia, Arthur e os outros não encontrariam tal destino em suas mãos, disse Zeuseria. Por que você pensou isso? Perguntou Vandaliel. Se você olhar para minhas ações passadas, fui consideravelmente cruel com meus inimigos. Recentemente tenho descascado os rostos de criminosos enquanto eles ainda estão vivos, depois os uso em experimentos humanos até que morram. Depois os transformo em golems e mortos-vivos mesmo depois de suas mortes para usá-los como fontes de trabalho. Este foi um destino ainda pior do que ser pego pelas autoridades e ser enforcado ou forçado à escravidão em uma mina até a morte. Os métodos de Vandaliel eram populares entre os espíritos das vítimas dos criminosos, mas ainda assim, ele não desconhecia que outros os considerariam hediondos e malignos. Ele simplesmente não via isso como um grande problema. Mas mesmo quando Vandaliel confessou o quão perigoso ele era, Bashas e os outros não se intimidaram. Arthur e os outros não são criminosos, disse Bashas. Dissemos a eles para não tomar nenhuma ação hostil contra você e tínhamos certeza de que eles entenderam nossas instruções corretamente, disse Zeuseria. E o mais importante, mesmo que você seja cruel com seus inimigos, esse não é o caso daqueles que você não considera inimigos, disse Amu. Os três foram seduzidos pelas imagens pintadas nos telhados dos edifícios de Talochein com os efeitos da habilidade invasão mental. Mas isso não foi a única coisa que os fez decidir se converter à facção de vida. Se Vandaliel fosse alguém que matasse indiscriminadamente aqueles que aderiram à religião de Alda e transformasse todas as pessoas em mortos-vivos, se ele fosse a ameaça ao mundo que Alda afirmava ser, Bashas, Zeuseria e Amu não teriam mudado de lado. Não importa o quão seduzidos eles tenham sido pelas imagens. Eles concluíram que não era esse o caso, e por isso fizeram vários preparativos e convocaram Vandaliel aqui. Eu vejo. Muito bem. Você disse que queria que eu mediasse sua conversão para a facção de vida, mas na verdade não tenho o direito de tomar uma decisão. Ainda assim, vou contar à vida e aos outros sobre você, disse Vandaliel. Se eles estavam dispostos a dizer tais coisas sobre ele, ele estava disposto a acreditar neles. Não havia nenhuma prova decisiva de que não fossem espiões, mas ele tinha a sensação de que poucos deuses eram proficientes em fingir emoções. E se ele continuasse a duvidar deles, não haveria fim para isso. Se você só precisa entrar na barreira, Gofaggar pode fazer isso imediatamente se eu pedir a ela, mas não posso tomar essa decisão sozinho, então vou precisar que você espere um pouco. Você vai ficar bem enquanto isso? Perguntou Vandaliel. Ao contrário de Vandaliel,
Alda não possuía o poder de destruir deuses. No entanto, ele tinha a autoridade divina conhecida como estacas da lei, que feriria os deuses, os privaria de seu poder e os impediria de se mover. Vandaliel estava ansioso para que Alda pudesse usá-los para empalar Baxas, Zeuseria e Amu. Provavelmente ficaremos bem, disse Baxas. Tomamos medidas para garantir que Rodcourt seja incapaz de ler as memórias de Arthur e seus companheiros, e é improvável que Alda saiba a quem cada deus deu sua proteção divina. Era possível evitar que informações sobre apenas alguns indivíduos se tornassem conhecidas de Rodcourt e dos outros deuses. Claro, tais medidas eram equivalentes a colocar um pano sobre a lente de uma câmera de segurança. Então, se Rodcourt fosse um observador habilidoso que observasse continuamente cada humano em Lambda, ele notaria imediatamente, mas no momento, não havia nada para sugerir que este foi o caso. Existe a possibilidade de estarmos sob suspeita, mas já separamos nossos reinos divinos de onde estavam originalmente, então não acredito que eles possam nos perseguir, disse Baxas. Podemos continuar cumprindo nosso dever de manter a existência do mundo, então acredito que devemos ser capazes de mantê-los enganados por algum tempo, disse Zeuseria. Parecia que os três deuses haviam deixado seus próprios reinos divinos, os lugares onde residiam e conduziam seus trabalhos. Eles estavam continuando seu importante trabalho, então mesmo que Alda e os outros pensassem que eles eram suspeitos, levaria algum tempo até que percebessem que haviam mudado de lado, e mesmo que alguns os perseguissem, levaria algum tempo para encontrá-los. Bem, então está aí minha última pergunta. Quem é essa Miriam Sun? Perguntou Vandaliel. Conteúdo patrocinado. A última curiosidade de Vandaliel era Miriam, a pessoa que acompanhava Arthur e os outros. A proteção divina de Baxas foi dada a Arthur, a de Zeuseria a Calinia e a de Amu a Borzófoi. Então, por que Miriam, uma quarta pessoa, estava com eles? Miriam era uma amiga de coração para seus três companheiros, mas talvez os deuses tivessem um propósito diferente para ela. Ela recebeu proteção divina de outro deus que não está aqui? Vandaliel perguntou, pressionando a pergunta. Os três deuses se enrijeceram, desviaram os olhos de Vandaliel e finalmente começaram a falar. Esse não é o caso. Ela está com eles puramente por coincidência, uma série aleatória de eventos. Embora eu suponha que se possa chamar isso de destino, disse Baxas. Ela foi atacada por monstros e sua vida estava em perigo. Arthur estava por perto e a salvou, e essa parece ser a razão pela qual eles estão juntos, disse Zeuseria. Arthur e os outros nunca haviam deixado sua aldeia antes. Miriam, com seu conhecimento da sociedade do mundo exterior, foi uma boa guia e líder para eles, disse Amu. Eu vejo. Então foi uma reviravolta do destino que nem os deuses puderam prever, disse Vandaliel. Parecia que o encontro de Miriam com Arthur e seus companheiros foi uma coincidência completamente não planejada. Ela não era uma pessoa particularmente talentosa. Ela não passava de uma aventureira novata que tinha um pouco mais de experiência que as outras. Mas em pouco tempo ela conquistou a confiança deles a ponto de chamá-la de amiga do coração, então tenho certeza que ela é uma boa pessoa, pensou Vandaliel. Ele acreditava que essas características pessoais eram mais importantes do que o talento. Assim, ele pensava muito em Miriam e tinha respeito por ela. Ele desejava poder um dia desenvolver suas próprias habilidades interpessoais com pessoas vivas para ser mais como ela. Ouvi seu pedido. Agora então, o que Arthur e os outros planejam fazer agora? Se você tiver alguma instrução para eles, posso transmiti-los, disse Vandaliel. Baxas balançou a cabeça. Vamos deixá-los fazer o que quiserem. No entanto, acredito que eles escolherão continuar sendo aventureiros. Arthur, Calinia e Borzófoi eram de uma aldeia isolada e até mesmo as pessoas de sua aldeia mantinham distância deles. Para eles, o mundo era um lugar cheio de perigos e surpresas, mas eles eram livres e tudo parecia emocionante para eles. Mesmo que os três deuses não lhes dessem uma nova missão para cumprir, era improvável que eles voltassem para sua aldeia e continuassem vivendo como no passado. Muito bem. Vou dizer isso a eles, disse Vandaliel. Vandaliel parou por alguns segundos. Um momento, por favor, disse ele. Uma garota elfa apareceu de repente atrás dele e começou a discutir algo com ele. Assim pareceu para Arthur e seus companheiros, e Vandaliel então rapidamente os informou que haviam cumprido a missão que os deuses lhes haviam dado. Em apenas alguns segundos, você conheceu os deuses e trocou palavras com eles. Você é um santo, ao invés do rei demônio? Exclamou Arthur.
para trocar palavras diretamente com os deuses. Você é como um verdadeiro herói, um campeão das lendas, disse Borzoi. Gulfagrar permaneceu inexpressiva como sempre, mas seu peito se encheu de orgulho. Como os deuses que você serve, você tem potencial, humanos. Louvem o grande Vandaliel Zakart. Kalinia e Miriam deram risadas nervosas. Vandaliel contou aos 4 sobre as intenções de Baxas e dos outros deuses. Os deuses estão deixando você decidir o que quer fazer. Eles confiam em você, disse Vandaliel. Não é só porque eles querem deixar essa decisão para outra pessoa? Disse Miriam. Não, tenho certeza que eles estão deixando você ser livre porque confiam em você e acreditam que não precisam dar instruções, e que não haverá problema se eles apenas acreditarem em você e deixarem a decisão para você. Você disse Vandaliel. Conteúdo patrocinado. Se eles fossem incapazes de confiar em seus seguidores, Baxas e os outros provavelmente teriam pensado em instruções para Vandaliel transmitir a eles. Mas como não era esse o caso, os deuses confiaram em Arthur e seus companheiros. Entendo. Tendo a confiança dos deuses em Arthur San e os outros são incríveis, Miriam disse, sua voz cheia de admiração. Kalinia colocou a mão em seu ombro. Você também é, Miri. Nós chegando aqui cumprindo nossa missão, tudo porque tivemos um amigo do coração como você. Tenho certeza de que os deuses também sabem disso. Não, isso não é verdade, disse Miriam. Eu não tenho nenhuma proteção divina, e os deuses não disseram nada sobre mim, disseram? Os 3 deuses chamaram você de um bom guia e líder para Arthur e os outros, disse Vandaliel, repetindo as palavras que os deuses, ou mais especificamente Amu, haviam dito sobre Miriam. Certo. Veja, isso é o que eu. O que é? Os deuses disseram isso sobre mim? Miriam exclamou, seus olhos arregalados em choque. Vandaliel assentiu. Ele recentemente se acostumou a se encontrar com deuses e trocar palavras com eles diretamente, mas ver a reação de Miriam o lembrou de como alguém normalmente reage a tal coisa. Eu, um bom guia e líder, Miriam murmurou para si mesma. Vandaliel teve a sensação de que o que Amu queria dizer era um pouco diferente, mas mesmo assim suas palavras foram ditas com precisão. Espere um segundo. Isso significa que eles esperam que eu cuide de Arthur San e dos outros de agora em diante? Perguntou Miriam. Mas considerando que ela estava sempre sendo arrastada pelos caprichos de Arthur e dos outros, Miriam não estava particularmente feliz. Os deuses ficaram surpresos. Eles não haviam pedido tanto a ela, mas suspeitavam que Arthur e os outros estariam realmente sob seus cuidados. Bem, em todo caso, acho que isso nos torna amigos de agora em diante, disse Vandaliel. Ah, sim, disse Miriam. E assim, Miriam e seus companheiros tornaram-se amigos do Rei Demônio. Enquanto isso, o espiritualista, que havia sido contratado pela casa do Duque para investigar o demônio dilacerador de faces, perdeu a consciência e desmaiou, espumando pela boca. Depois de recobrar a consciência, ele relatou que Alcren estava envolto em um terrível enxame de espíritos. Havia espíritos onde quer que ele olhasse, e ele os encarava atentamente. É como um antigo campo de batalha. Não, é como se o outro mundo tivesse se manifestado aqui. A cidade está cheia de mais espíritos do que habitantes vivos. Encontrar os espíritos das vítimas do demônio dilacerador seria impossível, disse ele. Maldições. Isso também é algum tipo de conspiração? Não, mesmo um espiritualista só pode falar com espíritos, não controlá-los. O que diabos está acontecendo? Murmurou Bravatiul, o cavaleiro das chamas rugidos. Claro, quem liberou inúmeros espíritos na capital de Alcren foi Vandaliel. O objetivo disso era fazer com que os espíritos observassem e vigiassem quaisquer indivíduos suspeitos, já que ele não conseguiu encontrar nenhuma das vítimas do falso demônio dilacerador de faces. No entanto, mesmo assim, ele não conseguiu encontrar nenhuma pista sobre o falso demônio que rasga o rosto. Quem quer que fossem, haviam interrompido suas atividades e estavam se escondendo após a chegada de Vandaliel à cidade, ou conheciam uma maneira de enganar os olhos dos espíritos. Esqueça o demônio de rasgar o rosto por enquanto. Mais importante, há algum espírito que tenha dito algo sobre Vandaliel Zakart? Não importa o que seja. Qualquer coisa sobre sua personalidade, seu caráter, seus hábitos, suas relações com os outros. Não importa o quão trivial seja, eu quero ouvir, disse Bravatiul, aparentemente priorizando Vandaliel sobre o demônio que rasga o rosto. Porém o espírita suspirou, não tendo nenhuma resposta significativa. Sobre isso,
Alguns espíritos se calam e me encaram no momento em que pergunto sobre ele, e outros simplesmente o elogiam como sendo maravilhoso e o melhor. No final não aprendi nada de útil. Caramba! Então, parece que fomos tolos em tentar abrir a boca dos mortos. Bravatiou amaldiçoou. Achei uma ideia bastante criativa vindo de você. Mais importante, para onde foram Baldiria e Gold? Perguntou Sergil, o cavaleiro do trovão distante. Halmeia recuperou a consciência, mas estamos presos porque não conseguimos entender nada do que ele está dizendo. Quem sabe? Ambos estão aparentemente cuidando de assuntos importantes, disse Bravatiou, sem nem mesmo se virar para olhar para Sergil. Assuntos importantes, hein? Acho que não há nada mais importante do que o monstro equivalente a um aventureiro da classe S, que vamos encontrar amanhã, murmurou Sergil. E assim os 5 cavaleiros de Alcren e Vandaliel partiram para o chá informal sem nenhum progresso em suas investigações. Conteúdo patrocinado.